no Rio Grande do Norte. Fone 999222650. Quer acelerar os seus sonhos? O lugar certo é no Supermercado Rodrigues. Faça suas compras a partir de R$50 ou pague em dia e concorra a 10 Supermotos 0 km. Os sorteios serão realizados em março, abril e maio. O Supermercado Rodrigues é credenciado à campanha Acelere Seus Sonhos. Compre, preencha o cupom e concorra a 10 Supermotos 0 km. Rua Camilo José da Rocha, 33 Centro. Fone 3291-4590, Santa Cruz. Organização Quincas e Família. Supermercado Rodrigues, o caminho certo para suas compras é aqui. Simparic apresenta Bruno Galhaço e Giovanna Eubank em O Poder do Sim. Quando a gente diz sim pro amor, ele retribui. Por isso, a gente sempre disse sim pra Simparic. Simparic é proteção contra carrapatos, pulgas e sarnas. Pra nós, não existe outro. Só Simparic. Cada comprimido protege por até 35 dias. E na hora de proteger meus filhos de 4 patas, cada dia a mais faz diferença. Diga sim pro amor. Diga sim pra Simparic. Simples assim. Fale com seu médico veterinário. Baixe nosso aplicativo Santa Cruz 98 FM. Disponível para Android e iOS. E ouça nossa programação 24 horas por dia, em qualquer lugar. Farmativos, sinônimo de responsabilidade, porque cuidamos da sua saúde. A Farmativos é a melhor farmácia de manipulação do interior do estado, oferecendo um serviço de excelência, e a equipe de profissionais é altamente capacitada e tem farmacêutico durante o horário de funcionamento. Fale com o seu médico para ele prescrever o medicamento manipulado, pois tem a mesma qualidade, segurança e é bem mais barato. E mais, aproveite e conheça a linha de suplementos, produtos naturais e proteção solar. Farmativos, a sua farmácia de manipulação em Santa Cruz. Rua Ferreira Chaves, 94, Centro, próximo ao Banco do Nordeste. Fone 3291-3863. Atenção Santa Cruz, tem novidade na cidade. Agora Lolita Modas, a loja que veste o Rio Grande do Norte. Preços tabelados, peças de 20, 25 e 30 reais. Blusas, calças, vestidos, saias, blusinhas, além de cama, mesa e banho. E o melhor preço, moda masculina e feminina. E o melhor, estoque renovado toda semana e com preço especial para revenda. Lojas em Caicó, Currais Novos, Jucurutu e em Santa Cruz. Na Rua Doutor Pedro Medeiros, 84, em frente ao cartório. Fone WhatsApp 994240110. Lolita Modas, a loja que veste a família. Alô, alô! Óticas Diniz trazendo novidades. A promoção queridinha dos clientes voltou. Traga seus óculos antigos e ganhe R$200 de desconto na compra dos óculos novos. É isso mesmo que você ouviu. R$200 para você garantir seus óculos novos. É a promoção que troca seus óculos como num piscar de olhos. Estamos esperando você na nossa loja, com um atendimento personalizado, pronto para oferecer a melhor experiência de compra para você. Consulte o regulamento no site. Enjoou? Trocou! Óticas Diniz, para trocar de óculos como você sempre quis. Começou o Estoura CDL Santa Cruz. Compre nas lojas credenciadas à promoção, receba o seu cupom e concorra a um caminhão de prêmios. Isso mesmo, um caminhão de prêmios para você. Mas atenção, promoção válida somente nas lojas credenciadas à promoção. Estoura CDL Santa Cruz. Não fique de fora, participe e boa sorte. Realização CDL, apoio Sebrae. Estoura CDL Santa Cruz, um caminhão de prêmios para você. Vendeu seu carro e precisa fazer a transferência de propriedade? Você não precisa mais ir ao Detran para resolver. Chegou a Santa Cruz a Visão Positiva, empresa credenciada ao Detran RN. Ah, e não é só transferência de propriedade. Faz transferência de município, estado, alienação, substituição de placa, segunda via do recibo, entre outros serviços, tanto para carro como ciclomotores. Estamos localizados na Avenida Trairi, 94, 3A1, Santa Cruz. Evite transtorno e não perca tempo e venda. Uma comodidade dessa só na Visão Positiva. Contato 84 998 40 1003. Pensou em construir ou reformar? Então vem pra Apolo Casa e Construção. Pisos, revestimentos, vergalhões e treliças, tintas, acessórios e muito mais. Tudo que você precisa. Atendimento especial. Apolo Casa e Construção é a melhor opção. Tudo
em um só lugar. Apolo Casa e Construção, venha economizar. Só quem tem o maior estoque da região tem a variedade e o preço Apolo. Em Santa Cruz, na Avenida Trairi, 969, margens da BR-226. Telefone 98634-2550. Trairi em Pauta. Os principais assuntos: política, gestão pública, saúde, cultura, Entrevistas especiais, esporte e muito mais. Você fica por dentro de tudo. Trairi em Pauta. Em Santa Cruz, 11 horas mais 17 minutos. Muito bom dia, seja bem-vindo à programação da Santa Cruz FM neste sábado, hoje dia 8 de abril de 2023. No ar, seu programa de entrevistas de todo sábado, neste fim de manhã, aqui na Santa Cruz FM. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia de todos em nossa programação. Vamos juntos até meio-dia. Neste sábado especial para o cristianismo, né? Estamos vivenciando a Semana Santa, uma das semanas, talvez não, é a semana mais importante, não é, do cristianismo, onde retrata, né, todos esses momentos, não é, da paixão de Cristo, sua morte e ressurreição, né, que é o mais importante, no domingo de Páscoa, né? E a gente vai debater muito disso. A partir de agora, em nossa programação, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Santa Cruz FM o diácono Evanuel Fernandes, ele que é da paróquia de Santa Rita de Cássia, o presbítero Isaac Oliveira, ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos trazer um pouco, não é, das informações sobre a Semana Santa, o que significa as celebrações nessas duas igrejas, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, se há diferenças, enfim, a gente vai debater tudo isso a partir de agora em nosso programa. Primeiro, agradecer sua companhia neste fim de manhã, né? Você acompanhou um Semana da Esperança especial, né? Nós não tivemos hoje a missa do agricultor, em virtude da liturgia católica, né? Mas o Padre Vicente veio para os estúdios da Rádio Santa Cruz e transmitiu aí um Semana da Esperança especial. E você que está desde o início da manhã, né, teve o Feira Livre hoje com Albenize Reni e toda a nossa equipe, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco tem um Bregão 98 com Edmilson Silva, você participando. Estamos ao vivo também em live, tanto no nosso aplicativo, como também no YouTube da Santa Cruz FM. Então você pode acessar Rádio Santa Cruz FM, Rádio Santa Cruz 98 FM, o nosso YouTube, para você acessar, se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos programas jornalísticos. Ou a nossa programação inteira você acompanha no nosso aplicativo, tanto por áudio como por vídeo. Baixe o nosso aplicativo Santa Cruz 98 FM nas lojas Apple Store ou Google Play. Você que tem celular da Apple ou Android pode acompanhar a nossa programação ao vivo, ela por áudio ou vídeo aqui na Santa Cruz FM, tá certo? Então, contamos com sua audiência, com sua sintonia ao longo de todo este nosso programa. Agora em Santa Cruz, 11 horas mais 20 minutos, vamos começar nosso bate-papo, porque o horário já está avançado. Como eu disse há pouco, estou recebendo o diácono Evanuel, o presbítero Isaac. Nós vamos falar sobre Semana Santa, sobre cristianismo, a partir de agora em nosso programa. Diácono, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Édipo. Bom dia, presbítero. Bom dia a todos que nos acompanham neste programa. Uma alegria estar aqui juntos para partilharmos um pouco esse bate-papo bacana sobre a fé cristã. Coisa boa. Presbítero Isaac, seja bem-vindo também à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Édipo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Bom dia, Evanuel, companheiro que está aqui hoje. Para mim é uma alegria, desde já agradecido por essa oportunidade para nós conversarmos de uma temática tão importante para o cristianismo, que é a Semana Santa.
Acredito que será um bate-papo bem proveitoso. Pois é, a minha primeira curiosidade já é saber das diferenças, vamos dizer assim. É a mesma fé, é o mesmo cristianismo, mas eu imagino que os rituais são diferentes. Queria que o Evanuel falasse um pouco sobre como é a Semana Santa na Igreja Católica e o Isaac depois falasse sobre como é as celebrações, como são as celebrações, né, na Igreja Assembleia de Deus. Evanuel. Falar da Semana Santa, ela precisa remontar, né, toda a historicidade, né, da fé católica, daquilo que cremos, que é a liturgia. A liturgia que é a atualização da presença de Cristo no mundo de hoje. Então o estilo, a forma como se celebra a Semana Santa, dá início no século IV, né, lá os cristãos de Jerusalém, que começaram a celebrar, né, relembrando a paixão, morte de Cristo, que dá início a partir do Domingo de Ramos, aquela entrada de Jesus em Jerusalém, onde todos os apóstolos, os discípulos, imaginavam, tinham ideia de que seria um rei que viria tomar conta do reino humano, o reino político de Israel. E Jesus já vai dando pistas que não seria, né? Quando ele quis entrar montado em uma jumenta nos muros de Jerusalém. Então começa a partir do Domingo de Ramos, tem toda uma liturgia própria de cada dia, do domingo, da segunda até o sábado de Aleluia, onde celebramos a ressurreição de Cristo. O Cristo que não ficou morto na sepultura, o Cristo que por um caminho passa até a ressurreição. Na quinta-feira começa o Tríduo Pascal, que é onde Jesus instituiu a comunhão, a Eucaristia, a última ceia. E na sexta-feira não há missa na Igreja Católica, e sim a celebração da Paixão. É o único dia da Igreja que não se celebra missa. E no sábado, o sábado de Aleluia. Então, chamamos também de Tríduo Pascal. É uma missa que se dá em 3 momentos, que começa na quinta e só termina no sábado. Esta é a liturgia própria da Igreja. A Quinta-feira Santa, damos início à missa, e só termina ela no sábado de Aleluia, com o grito da alegria, o grito da aleluia da ressurreição de Jesus Cristo. E não é um sábado qualquer horário, tem que ser lá à noite, o pessoal faz as celebrações geralmente, né? Isso, mas nós somos herdeiros da fé judaica, né? A Igreja tomou para si muitas tradições do judaísmo, e a partir das 5 horas da tarde já se pode celebrar a Vigília Pascal. Antes não, só a partir das 5 horas da tarde. Muito bem. Isaac, então nos fala, presbítero, como são as celebrações, né, da Semana Santa na Assembleia de Deus? Mais uma vez, bom dia a todos. E na ramificação do protestantismo, uma delas está a ramificação pentecostal, o qual eu faço parte do pentecostalismo clássico, que surgiu por volta do início do século XX, né, a Assembleia de Deus. E não há uma liturgia específica, né, para esse ramo do protestantismo, em uma semana específica, que você se volte para uma piedade naquele período, certo? O que o protestantismo entende, é que essa piedade deve ser constante, né? Nós temos a visão que todos os dias, todas as semanas são importantes. Todos os dias nós celebramos em nossa vida espiritual a morte, a ressurreição, e aguardamos ansiosamente pelo arrebatamento da igreja. Mas há, nesses dias específicos, dias de ontem, uma liturgia que está acontecendo inclusive no templo chamado Congresso de Jovens. Mas a gente pode colocar dentro dessa relação sim, certo? Então a compreensão que a gente tem
da Semana Santa é exatamente essa, que todos os dias são dias de ser celebrado, de nascer para Cristo, morrer para o mundo e viver uma vida em novidade na pessoa de Cristo. Nós acreditamos que a morte de Cristo foi o símbolo da nossa justificação. A ressurreição de Cristo, como celebra o calendário gregoriano, no domingo ele ressurge, nós chamamos isso da ressurreição de Cristo, e essa ressurreição promoveu em nós o que nós chamamos de glorificação, e essa glorificação vai ser exatamente quando aconteceu o arrebatamento da igreja. E essa glorificação traz uma série de benefícios, de bênçãos para a vida do ser humano. Um outro ponto específico, o porquê a gente não singulariza, assim, vamos supor, uma semana específica. Não que a gente tenha algo contra nossos irmãos católicos, porque tudo aquilo que nos aproxima de Deus é benéfico. Você passar uma semana de renúncias, uma semana piedosa, isso é louvável diante aos olhos de Deus. Mas nós entendemos como não há uma concepção histórica de fato, né? Como posso até dizer aqui como historiador que sou, não há um consenso histórico sobre, de fato, o dia exato da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso que a gente não tem também um dos fundamentos, uma semana específica para celebrar desta forma. Tá bom? No caso, então, por exemplo, na Igreja Católica, Evanel pode até falar melhor, existem os tempos litúrgicos, né? Por exemplo, a gente vivenciou a Quaresma, né, que é um período importante, que vem depois, a partir da quarta-feira de cinzas, né, que se encerrou no domingo de Ramos. Agora é o tempo da Semana Santa e vai seguindo. A igreja celebra o Natal, por exemplo, que é uma data importante dentro da liturgia católica que relembra o nascimento de Cristo. A Assembleia de Deus não segue um tempo determinado, vamos dizer assim, ao longo do ano. As celebrações, elas têm um rito diferente, não tem ritos de mudança nesses períodos, é isso? Isso, não há uma especificidade de datas. Né? Por exemplo, o nascimento de Cristo é celebrado, isso praticamente 90% do mundo, em dezembro. Isso. Nós também celebramos, mas não com aquela intensidade que, de fato, Cristo nasceu naquele período. Certo. De igual forma, a Semana Santa. Há divergências de datas. Isso. Certo? Isso. Então a gente prefere, o protestantismo preferiu, levar uma vida sem dias específicos, sem períodos específicos. Não que você tirar uma semana, como os nossos colegas católicos fazem, seja errado. Estou entendendo. Mas há essas diferenças de liturgias. O importante, assim, as semelhanças são na crença de Jesus Cristo como grande Salvador, vamos dizer assim. O cristianismo ele tem base como isso, né? E a partir daí cada instituição vai fazendo sua liturgia, enfim, suas celebrações, não é isso? A base é essa, Cristo morreu crucificado e ressuscitou. Eu tenho dito exatamente isso. Se a centralidade do cristianismo é Cristo nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, nasceu com um propósito. Propósito esse está específicos nas profecias messiânicas. Um deles é Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este príncipe veio, se manifestou, tomou a forma humana, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: de maneira que hajam em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não usou por usurpação ser igual, mas pelo contrário, né? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma humana, foi obediente até a morte de cruz, e pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso, todos os ramos do cristianismo acreditam que essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores,
como disse Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo que está dizendo isso, ele é o bandeirante do Evangelho. Ele diz, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Esse é o foco da vinda de Cristo, a morte e a ressurreição, para exatamente pagar a dívida que era nossa. A dívida que Cristo levou na cruz era nossa, era da humanidade. E ele veio à cruz, pagou, e hoje a gente tem esse acesso gratuito, porque Cristo já pagou a dívida que era contra nós. Emanuel, e essa liturgia toda, esse trabalho que é feito, vamos dizer assim, pela igreja nesses momentos importantes, como é que você vê, né, o envolvimento dos cristãos católicos nessas datas e a importância de celebrar, não é, todas essas datas importantes, né, para os cristãos católicos? Toda liturgia, a centralidade dela é Cristo, né? E precisamos, de fato, como cristãos, viver toda essa essência de Cristo. Precisamos, sim, remontar, né, reviver todos os pontos marcantes da vida de Cristo, desde a Anunciação, né, porque a liturgia da igreja, ela segue todo um itinerário espiritual ao longo do ano. Né? O calendário civil é totalmente diferente do calendário católico. Né? Para nós, o ano começa a partir da anunciação do anjo a Maria. Né? Então seguimos todo um itinerário espiritual que toda a liturgia, né, remonta desde a anunciação até a Páscoa. Né, a Páscoa, que retrata, né, que relembra, que atualiza, né, os fatos de Cristo, os fatos relacionados na Bíblia e como também na tradição da igreja. Né. Após a Páscoa, vamos vivenciar 50 dias a expectativa da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que é uma das festas judaicas, que seria a festa das colheitas, que se dá 50 dias depois da Páscoa. E para nós cristãos, Pentecostes não é mais a festa das colheitas, mas sim a descida do Espírito Santo. Terminou a Páscoa, começa o Pentecostes, a expectativa da descida do Espírito Santo. Então, toda a liturgia da igreja é trazer, atualizar, celebrar Cristo entre nós. Em cada tempo, em cada momento, os acontecimentos da vida de Cristo e daquilo que aconteceu com os cristãos, nesta busca, nesta perspectiva da atualização da graça de Deus, da graça que evangeliza, da graça que nos faz cada vez mais filhos adotivos, filhos amados de um mesmo Pai. Isaac, você, né, o senhor falava que é também historiador. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vida, então, de Jesus aqui como vamos dizer assim, ele não era um mero mortal, né, mas como um de nós, né, o seu período que ele viveu aqui. Você fala que houve uma necessidade de Deus, né, vir para o nosso mundo para nos salvar. Né, e foi um sacrifício tremendo. Né, teve que entregar sua vida para salvar todo o resto, né, ou todos os outros. Por que desse sacrifício e como é que foi essa vida toda de Jesus aqui na nossa terra? Certo. Como eu havia falado anteriormente, a lei, os profetas, os salmos, o livro da sabedoria, todo o Antigo Testamento aponta para uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. A base de toda a pavimentação da história de Cristo resume-se, isso é o base do cristianismo, no amor. Esse amor é resumido em João 3,16. É um texto que nós chamamos de texto áureo do cristianismo. O que diz lá? João escreveu da seguinte maneira, o apóstolo João, que é considerado um dos mais próximos a Jesus. Ele disse, porque Deus amou, né? A primeira premissa que nós vemos aqui é que esse amor tem um ponto de partida. Esse ponto de partida é o próprio Deus, né? Porque Deus amou.
Por ele amar vai vir a consequência do texto. Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal ali traduzida, tanto no grego quanto no hebraico, a expressão é eitiale, que dá a ideia de todas as maneiras possíveis. A ideia literal do texto é porque Deus amou o mundo de todas as maneiras possíveis de se pensar e impossíveis de se pensar. Então é algo imenso, algo que não se pode explicar. De tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quem faz isso, Édipo e Evanuel, é quem ama, né? Quem ama. Deus entregou o seu único filho, o seu unigênito, ou seja, o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais belo. Ele agiu entregando esse filho com o intuito de que nós crescemos, está escrito, para todo aquele que nele crê. Então esse texto diz para quem crê. Para quem não crê já é uma outra coisa, mas esse texto está falando para quem crê. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi o presente de Deus para a humanidade. E nesse texto tem mais uma colocação. A gente, às vezes, confunde amar com a prática do amor. Se o texto dissesse apenas assim, que Deus amou, tem alguma coisa errada. Porque amar não é falar. Amar é fazer. Amar não é dizer, Édipo, eu lhe amo. Amar é eu fazer por onde esse amor seja uma prática. Aí Deus amou, isso se chama teoria, mas ele não ficou no campo da teoria. Ele agiu. O texto diz, ele entregou. Então o amor é uma entrega. O amor é uma ação. Não adianta eu falar que amo e não crio meios de ação para evidenciar esse amor que eu tanto falo. Então, esse é o cerne central do que nós imaginamos, o cristianismo imagina, esse amor que é imensurável, que a gente não consegue decifrar, por mais que a mente humana tente, jamais conseguirá decifrar o que Deus, agindo, entregando Jesus por nós, fez. Agora, esse amor todo, né? E eu faço uma pergunta para vocês dois. Como é que vocês acham que no tempo de hoje Deus está vendo por lá de cima nós, né? Aqui na Terra? Tem cada vez mais que nós estamos vivenciando esses dias, a gente vê tantas coisas e tantas barreiras, né, para encontrar esse amor, se aproximar desse amor de Deus, né? Assim, parece que os tempos vão passando e o cristianismo ele tem enfrentado cada vez mais dificuldades. Se a gente for remontar à Idade Média, o cristianismo, a Igreja Católica especialmente, ela comandava até as leis das pessoas, né? Trabalhava até dessa forma, governando os destinos, vamos dizer assim, das pessoas como um Estado, vamos dizer assim. Hoje o cristianismo ele perde um pouco esse protagonismo e a gente percebe que no dia a dia estão cada vez, acho que o termo é esse, sendo perseguidos, né? Hoje parece que os cristãos têm enfrentado mais dificuldades. Como é que vocês veem hoje o papel do cristianismo, da igreja, não é, para a população, não é, e quais são os desafios de trazer essas pessoas mais para próximo de Cristo? Em cima da fala do nosso querido irmão, eu trago uma frase de Mahatma Gandhi, um não cristão, mas toda vez que eu lembro dessa frase, traz um sentimento de responsabilidade como cristão. Alguém foi evangelizar Gandhi, falar de Cristo, e ele olhou para a pessoa e disse o seguinte: quando olho para Cristo, me apaixono. Quando olho para os cristãos, me decepciono. Veja bem, precisamos causar no outro, de fato, não somente meros discursos, não somente meras canções de amor, pregações lindíssimas de amor, mas, sobretudo, no campo da vida, no cotidiano,
Vejam só como eles se amam, vejam só como eles, de fato, pregam o amor sem dizer apenas uma palavra. O que falta, de fato, em nós cristãos, e eu digo nessa gama de igrejas que tem, é de fato ser um só rebanho, de fato ser um só pastor nesse amor. Vejam só como eles se amam. Vejam, mas quando se olha de como os cristãos são divididos, como os cristãos vivem uma fé daquilo que penso, daquilo que acho, e não de fato esse amor. O que falta na nossa geração, e algumas gerações próximas a nós, foi essa vivência, de fato, amor testemunhal. Desse amor que eu amo o outro pelo bem dele. Eu não amo o outro em busca do meu bem, mas não entrega. Foi Cristo que fez isso, se ofertou. Ele poderia muito bem ter olhado para o pai e dizer, não, pai, não tenho nada a ver com isso, né? Vou não. Eles quem erraram, eles quem paguem. Só que como o ser humano não assumiu o seu erro, como o ser humano não assumiu que errou, Cristo entra na história, né, e assume os nossos erros, os erros da humanidade. O que precisamos, num resumo, é isso. É de fato o mundo olhar para nós cristãos e ecoar aquela voz que ecoou para os apóstolos. Vejam só como eles se amam. Vejam só como eles vivem de fato aquilo que pregam, né? E porque houve um distanciamento do sagrado. Quando se fala de Páscoa, o que vem na nossa cabeça? O ovo. Ovo de chocolate. Você já viu o coelho botar ovo? Não tem nada a ver, né, com aquilo que a Igreja Católica, em que os cristãos celebram, que é a ressurreição de Cristo. A sepultura se abre, o Cristo volta à vida, o Cristo abre as sepulturas, Cristo vai à mansão dos mortos, trazer aqueles que morreu antes dele e que agora tem acesso novamente ao céu. A liturgia é para celebrar dessa forma, é o grande acontecimento da história humana. Cristo matou a morte, Cristo venceu a morte. O que é que a sociedade, o que é que o consumismo coloca na nossa cabeça? Páscoa igual a ovo de Páscoa, ovo de chocolate. O Natal, né? Quando se fala do Natal, o que é que vem na nossa cabeça? Um senhor de idade com um saco vermelho cheio de presente. Não tem nada a ver da nossa fé cristã. O Natal é o nascimento de Cristo, é o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. Veja como aconteceu e vem acontecendo um distanciamento do sagrado. E que nós precisamos, por esse testemunho de vida, na vida de cada um, voltarmos a viver a essência do que é o cristianismo, né? Se você nunca recebeu um ovo de chocolate meu de presente na Páscoa, não fique decepcionado, né? Eu não vou comprar para dar, porque não tem nada a ver com... Eu posso dar em outro momento, mas não na Páscoa. Lógico que eu estou fazendo não propaganda, dizer que dá um ovo errado, não sei o quê. Não, mas não é isso. A Páscoa não é isso. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. O Natal é o nascimento de Jesus, não é um senhor de idade com um saco nas costas. Isso foi a Coca-Cola que inventou, né, que trouxe como propaganda e que na frase vulgar colou e tem distanciado os cristãos, né, daquilo que de fato é a sua essência na celebração litúrgica. Então, resumindo e finalizando meu comentário, é preciso os cristãos viver essa unidade em Cristo e testemunhar com a vida e voltar a cultuar de fato o sagrado, uma verdade como se fosse uma verdade. Amém. Ainda dando seguimento à pergunta do querido Édipo, em relação, ele citou a idade média, em relação ao envolvimento da igreja, onde em grande período da Idade Média, a igreja que existiu, subsistia aquele período, foi a igreja
católica. Existia, né, uma carta aberta, uma lei chamada de Direito Divino dos Reis, né, que dizia que o rei ele era uma entidade principal e a ideia dessa lei era que o rei, o monarca, foi estabelecido pelo próprio Deus. E ele fazia, como diz por aí no nosso linguajar, casava e batizava e ninguém dizia nada. E o período da história que mais a igreja foi, de fato, manchada, os historiadores nesse consenso, é durante a Idade Média. No nome de Deus, mataram, no nome de Deus, perseguiram, no nome de Deus, perseguiram as minorias da sociedade, em nome de Deus, implantaram processos de colonização, impondo uma cultura em várias sociedades que já tinham um modo de vida, já tinham uma civilização, já tinha uma cultura e uma religião estabelecida. E, ou seja, colocaram como imposição. Culturas enxergaram para algumas civilizações e esses aí são sem culturas, eles precisam ser colonizados. Então, mas isso também não ajudou a evangelizar e a levar o cristianismo a outras partes do mundo? Isso, é aí onde eu vou chegar. E a partir disso, começou a mudar a partir do século XVI, com a Idade Moderna, onde esse poder da igreja foi diminuindo, onde vai surgir também em 1517 uma reforma dentro da própria igreja, depois vai ter uma contra-reforma, e essa contra-reforma é exatamente de alcançar outros territórios, né? É uma história que nós trazemos até hoje. Mas a igreja tem um ponto fundamental na história da educação do mundo no todo. Pegando um gancho do nosso companheiro Evanuel, de Mahatma Gandhi, que foi um dos principais nomes do hinduísmo, essa mesma história que ele contou, esse testemunho, diz que Mahatma Gandhi ele foi visitar algumas igrejas no mundo. Foi em alguns templos visitar, disfarçado, e a história diz que ele chegou em uma determinada igreja na Inglaterra e era uma noite de chuva. Ele pediu um agasalho e o dirigente daquele culto disse que não tinha. Ele disse que estava com fome e o dirigente daquele culto, não sei se era um pastor, se era um bispo, se era um padre, não sei, era o dirigente do culto, disse que também não tinha. Disse, mas eu posso dormir dentro do templo? Disse, não, ninguém pode dormir dentro do templo. Bom, resumo da história. Anos depois, Mahatma Gandhi foi entrevistado por uma jornalista norte-americana e perguntado por ela, disse, o que você acha do cristianismo? E Mahatma Gandhi, sem titubear entre dois pensamentos, disse, eu creio no Cristo que eles pregam. Eu só não acredito no cristianismo que eles dizem viver. E relata esse testemunho. Resumo disso aqui, da importância quando a igreja, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela uma ONG religiosa, ela tem que ter na sua vida a mensagem central do amor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai fazer uma série de adjetivos sobre o amor. E tem um versículo que me chama a atenção que é muito lindo. Ele conclui o raciocínio dele dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dessas três é o amor. O que ele queria dizer com isso? Não adianta eu ter fé, não adianta eu ter esperança sem o amor estar em mim. O mundo vai começar a mudar a partir dessa premissa. O amor é fundamental para que possibilidades de construção de uma sociedade melhor possa seguir. Às vezes o que a gente vê no noticiário essa semana, o Brasil está de luto pelo que aconteceu. E eu digo sem medo de errar, é a falta deste item, deste sentimento e dessa ação, chamada amor. É eu compreender o Édipo me entender que nós fomos gerados em culturas diferentes, mas que o princípio do amor deve ser o que vai reger a nossa vida em sociedade. O interessante nisso que o senhor está dizendo, porque assim, há realmente, vamos dizer assim, uma infidelidade, vou utilizar esse termo, dos
dos princípios cristãos, dos próprios cristãos, vamos dizer, que se dizem cristãos na nossa realidade, porque quando a gente vai, por exemplo, para o mundo muçulmano, eles têm uma base religiosa muito forte que realmente, vamos dizer assim, rege um pouco a vida daquelas pessoas, ou muito da vida daquelas pessoas, né? Se a gente pega até na Copa foi bastante discutido isso, né? Como aquelas leis que partem muito dos fundamentos religiosos, eles regem a vida daquelas pessoas. Aqui a gente não vê muito mais isso, vamos dizer assim, né? Os cristãos, e aí eu falo para o lado realmente religioso da coisa, os cristãos, ou os que se dizem cristãos, não seguem mais muito aquilo que é ensinado no Evangelho, né? Eu já vi aqui no nosso país igrejas defendendo o aborto. Você não tem como imaginar uma igreja cristã defendendo o aborto, por exemplo, vai ser contra a vida, né? Então, parece que esse discurso meio que se distancia um pouco das práticas e isso traz talvez aí uma desconfiança ou uma descrença das pessoas nos discursos que são feitos, né? E infelizmente as pessoas têm se distanciado. É um problema isso que a gente está vivenciando, talvez de as pessoas duvidarem da fé, duvidarem daquilo que é ensinado nas igrejas por causa que faltam exemplos? Desculpa. Eu lembro de São Francisco de Assis. Certo dia ele convidou os seminaristas para evangelizar nas praças. Na praça lá de Assis. Ele pegou eles, foram lá, deram uma volta na praça e voltaram pro mosteiro. E um dos seminaristas chegou para ele e perguntou: "Oxe, a gente não vai evangelizar não?" Francisco diz: se tu não for capaz de evangelizar com a tua presença, o que tu falar é inútil. Então falta isso de fato em nós cristãos, não é? As leis, o judaísmo tinha 600 leis, mandamentos. E Cristo resumiu em 2. E isto está, de fato, o resumo de tudo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, de fato eu vou cumprir o resto sem nenhum problema. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Esse amar o próximo como a si mesmo, isso passa de uma premissa da conversão. De ter um encontro pessoal com Deus, um encontro consigo mesmo, e a partir desse encontro com Deus e consigo, eu consigo amar o outro. Né? Não um amor egocêntrico, não um amor egoísta, mas de fato quem sou, para que vim. E quando eu de fato passo por essa conversão, por este encontro com Deus e comigo, de fato eu amo o outro. Aí Jesus ainda resumiu os 2 em um outro mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Né? Numa entrega de si ao outro. Quando de fato nós cristãos amarmos o outro pelo bem dele, quando nós cristãos, de fato, descobrirmos a beleza do amor, e não somente um amor explícitos em palavras, mas em atitudes, de fato o cristianismo tornará-se cada vez mais forte. O que nos falta? Eu me converter. Eu ter esse encontro pessoal com Cristo, esse encontro comigo mesmo, essa entrega de mim ao outro, como Cristo se ofertou. O que precisa para a igreja crescer? Isso, conversão, encontro com Deus, encontro consigo mesmo, e tudo se faz novo, não é? Não é só simplesmente cumprimento de regras, de mandamentos, mas o quanto eu amo, o quanto eu mostro com a vida a possibilidade do amor. Amar o outro, talvez quando o outro é inútil para mim. Amar o outro quando o outro não tem nada para me dar em troca. Mas um amor gratuito, porque Cristo me amou, eu me oferto o outro. E tudo se faz novo
quando nós cristãos, de fato, compreendermos esta verdade. De fato, vale a pena seguir a Cristo. De fato, vale a pena ter esse encontro pessoal que não fica somente no encontro, mas que gera novos encontros. Respondendo também a pergunta de Édipo em relação a essa inconstância do cristão em relação aos ensinamentos do Evangelho, né? Como foi colocado por ele, a questão de a gente ver isso, cristãos, por exemplo, que apoiam pautas como o aborto, como liberação de drogas, que são pautas que vão contra os princípios do Evangelho. Bom, isso é bem relativo, né? Eu dizer, por exemplo, que um país, o Brasil, como nós sabemos, não é um país cristão. É um país laico, lógico, na sua grande maioria cristãos, né? Aí vem as ramificações do cristianismo, o catolicismo vem com o maior número, em primeiro lugar. Segundo, os protestantismo. E, incrível que pareça, em terceiro lugar está os desigrejados. Vocês em casa podem até fazer essa pesquisa e vocês vão ver que é nessa sequência. Cristianismo e vem as ramificações. Catolicismo em primeiro lugar, protestantismo em segundo e em terceiro os desigrejados, os ateus, quem não acredita. As ovelhas sem rebanho. As ovelhas... Estão longe dos rebanhos. As ovelhas sem rebanho. Então, quando eu digo isso, é bem relativo. Às vezes, aqui e acolá, até dando aula mesmo, e até pregando depois do culto, as pessoas já veem pregadores dizendo que a gente está num país cristão. Isso é um equívoco. A gente não está num país cristão. A gente está num país laico, onde as liberdades de expressão, e entre elas a liberdade religiosa, ela é atribuída a todos, né? Todos têm liberdade de crer, de descrer. Tem gente que crê no diabo, é problema dele. Tem gente que crê em nada, também é problema dele. O foco dessa ideia aqui é a tolerância, o respeito do espaço do próximo. Eu dizer que uma sociedade mais justa seria uma sociedade onde a religião fosse, vamos dizer assim, centralizada no Estado do cristianismo, eu poderia cometer um equívoco histórico, porque isso já aconteceu e não foi bem como esperava. Como também eu não posso dizer que uma sociedade totalmente ateia, né, como é o caso da Suécia. Aí tem os altos e baixos. A Suécia é um dos países mais desenvolvidos intelectualmente, mas não é um país cristão. Vocês entendem o quanto é relativo? O foco é, se eu entendo princípios, e princípios a gente não aprende na igreja, tá? Eu sou cristão, institucional, vou aos cultos, tento praticar a palavra de Deus, estou falando de ordem pessoal, mas princípios de vida em sociedade eu aprendi com meus pais. Eu aprendi com o papai e com a mamãe que eu não posso roubar, que eu não posso matar, que eu não posso ser intolerante com o meu próximo, que eu devo respeitar a orientação sexual de cada um. Isso é princípio que aprende em casa. Depois que você aprende em casa, a palavra de Deus vai apenas preenchendo esses princípios e vai ficando avolumado para você ser um cristão robusto, praticante. A inconstância do cristão preza exatamente do início. Aí eu vou trazer alguns dados históricos sobre as religiões. Por exemplo, as 3 maiores religiões do mundo. Em primeira instância está o cristianismo, né? Sempre remetendo que a gente não pode confundir evangelho com religião. São coisas totalmente distintas, tá? O cristianismo, em primeira instância, é a maior religião do mundo, né? Avassaladora. Em segunda instância está o islamismo, que está crescendo de uma proporção assombrosa. Há especialistas que digam que até possa ultrapassar nos próximos anos, que eles estão entrando em lugares, e o judaísmo em terceiro lugar. Por que o cristianismo cresce tanto e o islamismo cresce tanto? Porque o cristianismo é uma religião missionária. Ela tem a ideia de chegar aqui, por exemplo, num estudo como esse, não é o caso, não é o caso de evangelizar vocês aqui, e eu tentar de alguma forma convencer vocês de virem partilhar do meu cristianismo. Por isso que ela cresce constantemente. Ela é uma religião missionária. O islamismo, de igual forma, é uma religião missionária. Eles vão, desde a Idade Média, eles vão tentar
tomam de fato a cidade do grande rei, Jerusalém, vão alcançando território e estão até hoje nas suas cruzadas religiosas, impondo e ganhando adeptos e está crescendo constantemente. Aí o judaísmo está lá no rabo da fila. Por que o judaísmo não cresce tanto? Se você examinar o índice, o judaísmo está muito fraquinho em relação à quantidade que tem no cristianismo e no islamismo. Porque o judaísmo não é uma religião missionária. O judaísmo é judeu quem nasce judeu. O judeu não está interessado em lhe convencer. O judeu é judeu, só é considerado judeu, Evanuel, no sangue, de nascimento. Eles acreditam que eles são a nação escolhida e acabou. Eles não têm intuito de tornar Isaac judeu. Problema seu se você não tem o sangue. E problema seu se você não tem o sangue. A base do cristianismo é judaico-cristão, baseado no judaísmo, como disse nosso companheiro Evanuel. Só que o cristianismo comete as ramificações do cristianismo cometem alguns equívocos. Por exemplo, o judaísmo preza desde o início, né? E a gente tem cometido uma falha nisso aí. Eu vou falar pelo cristianismo porque é pesquisa isso aqui. Uma falha. Desde o primeiro ano até os 13 anos de idade, um judeu, ele aprende tudo. Um judeu nascido judaico, com sangue judaico. Tudo que diz respeito à lei. Ele tem 613 itens que ele precisa decorar, ponto a ponto. E quando ele completa 12 para 13 anos de idade, tem um processo, uma liturgia chamada Bar Mitzvah, que significa o filho do mandamento. Então, ele vai, é tipo fosse uma prova. Ele vai para presença, igual Jesus foi com 12 anos de idade entre os doutores e deu show. Ele vai para a presença de quem entende e vai recitar isso, tudo que ele aprendeu. Então, vocês conseguem perceber as diferenças, porque o cristão não é tão constante. Você vê um cristão, ele tem facilidade de mudar de ideia, né? Isso. Eu fico preocupado, Evanuel, se surgisse uma perseguição, como foi no tempo de Nero, nos dias atuais com os cristãos. Eu não sei se eles teriam força para dizer, vou permanecer com as minhas convicções. Mas uma coisa eu digo a você, judeu não abre mão, islâmico não abre mão. Então há uma falha, e essa falha é no início, no começo dos ensinamentos. Por isso da inconstância, na formação. Interessante mesmo. Olha, a gente está chegando no final do nosso programa, né? Já é meio-dia, mais 4 minutos. O bate-papo está muito bom. Muita gente aqui no nosso YouTube. Alan Kelly na escuta. A nossa amiga Ariedna. Abraço a todos, principalmente ao querido Isaac Oliveira. O Roberto Quintiniano. Deus que os protejam sempre, os nossos irmãos em Cristo. José Carlos Carvalho. Ozeni Xavier, Ariedna dizendo que passaria o dia ouvindo essa entrevista, que bom, Ariedna. Ionara Ferreira, lá em Tibau do Sul, ouvindo a gente. Ciélio Marinho e o Emanuel Félix, Félix, ouvindo a gente. Obrigado mesmo de coração pelo registro aqui. Tinha tanta coisa para perguntar, não é, Emanuel? Vou convidá-los depois agora em entrevistas individuais para a gente falar do trabalho de vocês. O Emanuel, ele coordena uma comunidade aqui em Santa Cruz, que é a comunidade Oasis, né, Emanuel, que tem um trabalho já bem interessante que vai crescer bastante. Inclusive, eu quero reforçar o convite para que você volte aqui para a gente falar só da comunidade e desse trabalho que é desenvolvido. O presbítero Isaac também tem esse trabalho, né, ligado à Igreja Assembleia de Deus, né, todo um trabalho importante. É um historiador, tem muita pauta importante para a gente tratar também sobre os cristãos, mas infelizmente o nosso tempo hoje não permite. Eu queria que nesse final vocês deixassem uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, né? A gente falou tanto de Cristo, dessas palavras de amor. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo agora. Muito obrigado de verdade pela presença de ambos. Bom, para deixar a reflexão final, né, eu esperava essa pergunta, mas não foi, quem sabe, noutra oportunidade, sobre a questão do comer ou não comer peixe na sexta-feira. Na sexta-feira. Mas resumindo, que não surgiu o comentário, eu quero trazer essa reflexão aqui para concluir. Bom, essa ideia, gente, muitos já foi citado aqui pelo nosso companheiro, historicamente, lá pelo início do século IV, né, 313, foi instituído algumas leis, enfim, quando Constantino estava
na monarquia do Império Romano. Mas, bom, por volta do início do século XX, existiu um papa chamado Paulo VI, né? Onde ele suspende a abstinência de carne, por exemplo, e começa também a surgir a prática de comer peixe, né? Nessa semana. Mas ele disse algo importante nessa fala. Ele disse: é muito mais difícil tolerar o próximo do que comer bacalhau. É muito mais difícil tolerar o próximo do que comer bacalhau. Então, com essa frase dele, eu quero dizer para todos os ouvintes que no dia de hoje, nessa semana, que relembra o sacrifício de Jesus na cruz, que nós sejamos, meus irmãos, mais tolerantes, né? Que nós sejamos mais tolerantes com os próximos, que nós possamos combater a cada dia horrores como o racismo, as indiferenças, a violência, a corrupção e por aí vai, e que nós possamos atender mais o nosso próximo, entender mais o nosso próximo, amar mais o nosso próximo. Bom, como eu estou dizendo, quem quiser comer bacalhau, coma. Quem quiser comer carne, coma. Mas, pelo amor de Deus, seja tolerantes uns com os outros e a gente já vai estar fazendo muito. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Édipo, pelo convite. Foi uma satisfação estar com vocês aqui. A gente que agradece. Obrigado também, Diácono Evanuel. Muito obrigado, Édipo, por esta oportunidade de estarmos aqui, né, nesse bate-papo tão bom, né, quando se escuta, né, para falar de Deus. Acho que hoje já quase ninguém mais aguenta comer peixe, né? Mas aí um bacalhau, só para me concluir, né, da minha fala final, como cristãos, né, Jesus disse o seguinte: sejam o sal da terra. Se você pega um bacalhau desse, você vai torrá-lo, né, cozinhá-lo, você coloca batatinha, cenoura, coentro, alho. Uma muqueca boa, uma muqueca boa, né? Eu como peixe, desse jeito pode me convidar que eu vou, né? Mas na hora de servir, você esqueceu o sal, colocou todos os temperos possíveis. Quando a gente começar a comer, vai dizer: eita, tá insosso, tá faltando o sal. Mas se coloca o sal no tempero na quantidade certa, a gente ia comer o bacalhau, dizer que estava muito gostoso, mas ninguém ia nem dar por conta do sal. Então nós cristãos precisamos ser que nem um sal, na quantidade certa, muito embora que os outros não percebam a nossa presença, mas estamos ali fazendo simplesmente o nosso papel. Dar sabor à vida do outro. Então que Deus abençoe cada um, que Deus de fato possa ressuscitar no coração de cada um de vocês que nos acompanham e que feliz Páscoa para todos. Uma boa tarde, Deus vos abençoe. Que entrevista bacana, viu? Obrigado mais uma vez ao Diácono Evanuel, ao presbítero Isaac. Novamente, reforço o convite para que vocês voltem aqui ao nosso programa em breve para que a gente fale mais, né? Porque realmente entrevista muito boa, com muitos ensinamentos para todos que nos acompanham neste momento. Meio-dia 10, estamos encerrando o Traíra em Pauta de hoje, desejando a todos uma excelente Páscoa, tá certo? Que seja abençoada para todo mundo. No próximo sábado, às 11 da manhã, estaremos de volta aqui na Santa Cruz FM. Valeu, gente, um abraço, bom final de semana.